Ellen Sila Lumen Elvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, pessoal. Dessa vez o nosso tema é uma maluquice biotecnológica, uma coisa que tem deixado os cientistas muito empolgados, muito intrigados, e que também levanta um monte de questões éticas e futurológicas que dão muito pano para manga, que é a criação de embriões de porco com células humanas, que seria um primeiro passo para criar órgãos para transplante humanizados, basicamente de humanos, no corpo desses animais. Vou tentar explicar isso a seguir, então vamos pro vídeo. Bom, vocês estão vendo algumas imagens de arte antiga aí, e não é por acaso. Essas imagens representam a quimera, que é um monstro da mitologia grega que era parte leão, parte cabra e parte serpente. E quimera é justamente o termo usado hoje em dia pelos biólogos para esses organismos que são misturas de células ou de duas espécies diferentes ou de dois organismos diferentes, dois indivíduos diferentes. São as quimeras em homenagem a esse bicho que foi morto pelo herói Belerofonte lá na Grécia Antiga, segundo a mitologia. Bom, para começar, por que a gente está falando de porco? Por que essa coisa de tentar fazer órgãos humanos em porcos? Primeiro tem a questão do tamanho dos órgãos, que é similar aos dos humanos. Não dá para você tentar criar um órgão humano num camundongo e tentar colocar numa pessoa, em tese não vai dar certo, né, por uma série de motivos, entre eles o tamanho. E também tem a questão de ser relativamente fácil de manipular a gestação dos suínos, né, das porcas. Tem vários embriões por ninhada, é uma coisa um pouco mais rápida. Fazer isso com uma vaca seria mais complicado, embora no mesmo estudo eles também tenham tentado. Mas antes de chegar nas porcas, era importante dominar a técnica em camundongos e ratos, que são espécies de laboratório ainda mais fáceis de manipular, de fazer reprodução em massa e tudo mais. Aí você fala, bom, quimera de camundongo e ratos deve ser a coisa mais fácil do mundo. Parece, mas na verdade são criaturas que estão separadas ali pela evolução há mais ou menos 18 milhões de anos. Então também não é brincadeira, em tese. Mas deu certo. Primeira coisa que eles fizeram foi pegar células embrionárias, supostamente muito polivalentes de ratos, né, que poderiam dar origem a qualquer tecido ou órgão do corpo, pegar essas células e injetar em embrião de poucos dias de camundongo, também no estágio bem inicial. E antes da injeção, a célula era marcada com um corante vermelho fluorescente, que é derivado inclusive de um tipo de coral, para rastrear depois para saber, olha, onde foi parar essas células, como elas foram se dividindo. Deu certo inicialmente, criou-se essa quimera, muito claramente uma quimera. Se você ver a foto do ratinho, você vai ver que ele tem até duas cores diferentes no pelo, porque é uma que veio do rato e outra veio do camundongo. Mas a coisa mais louca ainda foi desligar, inicialmente lá no embrião de camundongo, um gene que é crucial para fabricar o pâncreas, para o desenvolvimento do pâncreas, que é um órgão essencial para todos os mamíferos, praticamente, por um método de edição de DNA. Vai lá e você corta aquele pedacinho, e em tese o filhote era para não ter o pâncreas. Só que aí, como foi inserido ao mesmo tempo as células de rato, é como se as células de rato soubessem que o camundongo está sem o pâncreas, e elas vão até lá e reconstroem o órgão, mesmo com o órgão tendo sido supostamente eliminado pelo lado genético. Isso é muito louco e seria possível, em tese, você usar isso para construir um órgão específico se fosse para doação também mais para frente. Então, camundongo e rato, a coisa deu certo. Quando tentaram colocar as células de rato num embrião de porco, não funcionou, talvez pela distância evolutiva grande entre as espécies, maior ainda, né, do que entre ratos e camundongos. E quando pegaram então células humanas, que não eram embrionárias, mas eram células reprogramadas, ou seja, você pega uma célula adulta humana e faz ela voltar por uma série de fatores ou manipulação de DNA, ela voltar para um estado similar ao embrionário, injetaram nos embriões de porcos e também deu certo, mas bem menos certo, digamos, do que aconteceu com os camundongos. Precisaram usar 2.000 embriões de suíno, que é muita coisa, né? Implantaram em centenas de porcas diferentes, para você no final conseguir só 17 embriões, com mais ou menos um mês de gestação, já mais bem desenvolvidos, aparentemente ok, com tudo mais ou menos no lugar. Os outros embriões, outros milhares de embriões, ficaram meio tudo torto ali, o tamanho estava errado, muito menor, desenvolvimento bagunçado, então claramente é um negócio que não é simples, que envolve você acertar vários detalhezinhos muito finos do desenvolvimento para você conseguir o resultado que você quer. Acho que vale a pena a gente mencionar também uma série de questões éticas interessantes que tem nessa pesquisa. Primeiro, por incrível que pareça, ou não, né, acho que não é tão paradoxal assim, é uma universidade católica lá da Espanha, a Universidade Católica Santo Antônio de Múrcia,
que é uma das principais financiadoras da pesquisa. Certamente porque são células adultas, no caso de humanos, e não de embriões. Então, do ponto de vista católico, não tem problema como teria com pesquisa com célula-tronco embrionária. Tem a questão também de criação de animais, olha a quantidade de porcas que foram criadas em confinamento, as gestações complicadas e tal, para você chegar a isso, que certamente quando a gente pensa do ponto de vista ético na situação dos animais é muito complicado, e mesmo no futuro, se nascerem animais com os órgãos humanos neles, ter que sacrificar o bicho só para tirar o órgão, é uma coisa bem complicada mesmo, do ponto de vista de direitos dos animais, eu acho. E a questão cerebral. Um cuidado que os cientistas têm tentado tomar é controlar coisas de maneira que você não tenha muito tecido cerebral de origem humana nos animais, porque aí como é que você pode garantir que de alguma maneira as características cerebrais cognitivas humanas não vão se desenvolver nesses bichos? É uma coisa que precisa ser levada em conta. Nesse caso, como a eficiência foi muito baixa, é um problema que não tem muito com o que esquentar nesse momento, mas quando as coisas forem ficar mais eficientes, mais bem feitas, a gente vai começar a pensar nessas coisas de maneira mais séria mesmo. E até tem obras de ficção, obras da Margaret Atwood, por exemplo, que é uma escritora canadense muito bem conceituada, que usam até essa coisa do porco com cérebro humano para criar uma espécie de cenário distópico, uma coisa meio pós-apocalíptica com os porcos inteligentes. É bem curioso para quem quiser conferir os livros dela. E é isso, pessoal. O assunto não se esgotou. Se vocês gostarem do tema, quiserem saber mais, acho que tem muitas coisas legais para falar. Pode ser que eu faça até um próximo vídeo sobre esse tema também, detalhando mais umas coisinhas que são bem interessantes e bem malucas. Beleza? Por enquanto é isso. Como diziam os elfos, Namarie, pessoal. Até mais. Este vídeo é um oferecimento do Science Vlogs Brasil, o maior grupo de canais de ciência da internet brasileira. Venha nos conhecer!